Então ele então ele já vinha estudando muito bem. E aquele processo da defensoria me ajudou até a perder a timidez um pouco. Eu comecei a falar, eu tinha vergonha de falar. Então, isso que eu ia falar. Quando você foi sabatinado, você era aquele cara tímido, Muito, introvertido? eu era tímido, mas eu era o cara que já tava começando a virar um nerd do direito. E penal era a minha praia, eu gostava só do penal. Tinha uma certa segurança. Tinha uma né? certa segurança pra pelo menos tentar. Pelo menos tentar. Aquela fase, eu achava que eu sabia. Então o fato de eu achar me ajudou. Se eu tivesse certeza que eu não sabia, eu não tentaria. Mas eu digo eu achava porque depois eu vou contar algumas histórias que eu tomei pau ainda no penal, em provas pra frente. Você falou da OAB lá quando a gente Da OAB? foi. Ah, eu Você falei. falou que você foi todo arrogante, tipo, falar assim, penal não vou nem estudar. Foi exatamente isso. Aí já pulamos pra agora, pra prova da OAB. Chegou na prova da OAB, eu não tinha grana, eu era estagiário. Então a minha bolsa, auxílio de estágio, eu usava pra pagar a faculdade e pagar a van, não sobrava nada. Se eu pedir alguma ajuda pro meu pai era pra comprar livro, não tinha nada. Realmente era contado o dinheiro. Então eu não tinha dinheiro pra comprar cursinho. Não tinha. E eu queria. Eu via os cursos, na época o forte era a LFG. Tava bombando a LFG na época. Eu queria, mas sem condições, era caro, não tinha transporte, que era telepresencial e tal. Aí, bom, vou estudar por conta própria. Aí eu comecei o que eu fiz? Eu imprimi todas as provas anteriores. Aí eu comecei a ver padrões. E eu vi alguns professores em blogs falando, ó, tem questões que se repetem. Introspectiva, essa é a minha habilidade. Pensei, bom, se tem provas que se repetem, tem padrão. Se tem padrão, eu vou usar por provas anteriores. A minha prova foi o exame número 10. Então eu peguei 9 provas anteriores da FGV. Peguei um livro de questões comentadas que era bem ruim. Por que era ruim? Porque era um livro preguiçoso. Ele colocava o seguinte: alternativa A, artigo 121. Ou seja, não explicava. Se vira, vai procurar lá. Só mostrava o fundamento. Então eu estava com um livro de questões, um vademeco e ficava ali. Eu acordava mais ou menos umas 4 horas da manhã, estudava a manhã inteira. Nossa, cara. Vixe Maria. Vai ver. Mas naquela época eu conseguia. Eu era jovem, hoje eu não consigo nem a pau essa hoje. Mas era 4 horas da manhã, 4 ou 5 horas da manhã. Tomava um café rápido e estudava. Aí dava um pouco antes do almoço, a gente tinha que almoçar e já sair. Eu almoçava muito cedo. Porque eu morava no extremo da cidade e a defensoria ficava no outro extremo. Tá aqui meu irmão, ele sabe. Morava no Eugênio de Mello, porque conhece São José dos Campos, e ia lá pro Aquários de ônibus. Então era 1h30 de ônibus pra chegar lá. Então eu não podia sair muito tarde. Eu já perdia mais 1h30. No estágio, 4 horas, e dali ia pra faculdade. Então minha rotina era muito escorrida. Era estudo, estágio e faculdade. Então não tinha nem brecha pra cursinho. Então minha rotina era essa. Devorei as provas anteriores, fazia revisão, pegava padrões, estudava só o que interessa, não estudava matéria que caia 2, 3 questões. Era só o que interessa. Então eu tive toda uma estratégia pra passar para a OAB. Eu construí uma estratégia, não que é uma estratégia genérica que você vai pra todo mundo, mas pra OAB servia. E aí fui pra minha prova, eu só nos dei o quê? O penal. O raio do penal. Só nos deu penal. Você manja, né? Você é bonzão, né? Sou bom pra caramba. Leio o Rogério Greco, li o livro dele 3 vezes. Tô voando. Chegou lá, o que aconteceu? Eu fiquei acima da média em todas. Até em matérias que eu detestava. Direito de trabalho, processo de trabalho. Cara, eu só estudei pra OAB, já esqueci tudo. Essas matérias, todas aqui acima da média. E penal, eu caí em todas as pegadinhas. Eu lembro que eram 6 questões, acertei 2. Errei 4. Então caí toda. Aí eu entendi. Falei, pô, não tem essa de ponto forte não, cara. Porque eu já vi muito acadêmico que tem doutorado, pós-doutorado e não passa em concurso. Ele tá preso na academia. A pegadinha de concurso é outra. Então tem que estudar por questões. É a regra do jogo. Questões anteriores. Mas deu pra passar. Passei na primeira fase, aí veio a segunda, também não tinha cursinho, mas a segunda é diferente. A segunda era meu jogo, porque a segunda, pra quem não sabe, é uma peça e 4 questões. E você escolhe a área. Na minha época não tinha repescagem, então se eu reprovasse eu botava da estaca 0. Quando eu tirei também não tinha repescagem. Não tinha, agora tem, né? Agora tá, e a galera reclama ainda. Então eu peguei penal. De novo, estatística de provas anteriores. Eu não sei como é que tá hoje, então não sei se o que eu vou falar aqui vai servir pra galera que está dando pra OAB, mas vale a pena pegar a prova anterior. O que eu percebi? Quando eu olhava as provas anteriores da segunda fase de penal, eu percebi que 70% da prova era parte geral, que era o que eu mais gostava. E os outros 30% era dividido entre parte especial, processo penal e legislação, que é o volume grande do conteúdo. Então os 70% estavam no geral. Pô, o que eu fiz? Falei, bom, a OAB, se eu não me engano, era 60% da prova pra passar. 60%. 60%, né? Então, eu precisava só disso. Pô, então se eu ficar só na parte geral, eu vou passar? É 70%? Aí ficava, pô, mas se não cair essa mesma média? Vai cair, tudo não cai. Eu confiei. Eu poderia estar errado. Então eu lembro que eu detonei na parte geral, li o livro do Rogério Greco lá, era a minha base. Eu li umas 3 vezes em 1 mês e meio, era um livro grande, 500 páginas. Ficava devorando aquele livro ali, fazia muita questão, muita peça. Chegou no dia, detonei nas questões de prova geral, da parte geral. Parte especial caíram 2, acertei 1, e a outra foi, acho que meio certo. Processo penal meio certo, legislação meio certo, no final tirei um notão do caramba, porque eu peguei aquele, realmente caiu 70% de parte geral. Então tudo foi estratégia, não foi só o método de estudos. O meu material nem era o melhor assim. Então isso que é bom a galera entender. Claro, tem que ter um material minimamente bom. Isso ajuda bastante. Se tivesse um material melhor, teria facilitado. Mas você construir uma rotina entendendo o que rende pra você e as características da prova, já era. Então, aí eu passei na prova da OAB no 9º semestre. Eu lembro que eu passei... Pô, que da hora.
Aí fui tranquilo. Aí eu saí da defensoria, porque já arrumei escritório que já ia me promover advogado quando terminasse a faculdade. Ah, porque você já tinha a OAB guardada lá, Exato, né? aí não fazia, eu adorava a defensoria, adorava, mas não fazia sentido eu continuar ali pensando no meu futuro. Então eu saí com dor no coração. Um dos poucos lugares que eu não queria ter saído, precoce, fiquei pouco tempo lá, acho que fiquei uns 4 meses só. Pô, o contrato é de 2 anos. E aí eu acabei saindo, mas pra mim foi muito bom. Aí começou a fase da advocacia, depois da faculdade, que não era uma área que eu queria atuar. Quando eu entrei na faculdade, eu coloquei na minha cabeça, eu não quero ser advogado, eu não quero ser professor. Não tenho vocação. Você não queria. Não queria. Não E queria. hoje, né? Eu era filho do contra, então acho que como eu olhava os meus pais, não sei, cara, mas eu não queria. Eu acho que eu conheci o lado ruim da docência. Essa é a verdade. Mas quando que esse jogo mudou? Foi na fase da UAB. Porque na fase da UAB eu falei que eu não tinha dinheiro pra pagar cursinho. Só que, eu não sei se vocês vão lembrar disso, a LFG, ela liberava por um valor assim, preço de banana, o dia D. O dia D, o aulão de véspera deles. E eu lembro que eu consegui pagar pra ir no telepresencial. Cara, aquilo mudou a minha vida. Porque eu lembro que muita gente falava, aulão de véspera você pode acertar algumas questões. Eu fui de fato, eu matei umas 6 questões só no aulão de véspera. E nem porque eu tô recomendando, dá pra gente falar depois disso, depende do perfil. Mas, cara, ali mudou minha vida porque ali eu conheci o lado bom de ser professor. Porque eu conheci os professores frustrados de escola pública, os professores frustrados de escola até particular, os professores frustrados de faculdade, horrível. Meus professores foram, a maioria é um outro que se salva ali, porque aí depois eu descobri o porquê. Mas era uma galera muito frustrada. Minha mãe trabalhava muito e ganhava pouco. Meu pai trabalhava muito e ganhava pouco. Pô, cara, é ruim esse lado. No Brasil, o professor é estigmatizado. É ruim, a professora é ruim. Quando eu vi os caras da LFG, eu falei, não, tem estrelas aqui. Olha esses caras brilhando. Aí eu vi lá Renato Montanz. Não sei se a galera tá dando aula ainda. Natália Masson, sei que tá. Natália Masson. Ela foi lá no seu podcast. Tá, ela foi lá esses dias. Eu falei pra ela que eu fui aluno dela. Tava lá, Natália Masson, André Baus. Era uma galera muito acima da média. E que em 5, 10 minutos o cara te fazia entender o que você não aprendeu 5 anos na faculdade. Eu achei aquilo máximo. Ali, pô, queimou no coração. Falou, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. É muito louco. Os caras vêm aqui em 5 minutos resolveram minha vida que eu não resolvi em 5 anos. Ah, não, eu quero ser isso. E os caras bem remunerados, estrelas, mas não por isso. Porque aquela cena mágica pra mim de ficar travado por 8 horas, pô, não perdi o foco em 8 horas. Que negócio é esse? Então aquilo me encantou pra ser professor. Foi ali que nasceu o sonho. Nessa época eu não falava em público, era travadaço, mas nasceu o sonho. Eu tenho que ser. Eu tenho que me Que virar. da hora. Então foi aí. Foi no aulão de véspera. E ali deve ser bacana também que você vê o professor com o olhar brilhando. Aqui, minha irmã é professora também da rede pública e tudo. E assim, você sente que gosta, mas não vê aquele entusiasmo, aquele Perdeu o brilho brilho, de já falar. perdeu o brilho. É sempre meio que naquela, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é assim, eu quero fazer. Nossa, eu vou levar isso aqui pra... Isso aqui... Cara, isso é triste, né? Aí quando você vê nos cursinhos, você vê esses professores que são estrelas, Cara, você vê que o olho deles brilha, né? Todo professor, quando começa, ele tem o brilho no olho, mas né, com esses exemplos que você passou, em algum momento ele perde. Eu trabalhei em escola pública, eu vou trazer minha experiência pra vocês, mas não tem como, cara. É desumano. Você trabalha muito, ganha pouco, não tem reconhecimento. É um público que não quer te ouvir. É uma equação que só tem elementos ruins. Uma hora você perde o brilho no olhar, você acha que é aquilo.